quinto ano, boa tarde. Nossa aula de português hoje, tá? Será sobre artigo. E esse assunto se encontra na página 153 do livro de português de vocês, tá? Então pega o livro e acompanha junto comigo, tá certo? Nós temos aqui artigo. Leia com atenção. Arrulhos, de Francisco Morales Santos. Para adormecer ao luar, o cisne ondeia o pescoço e movimenta as águas, como quem balança um berço. Então a gente acabou de ler aí um pequeno textinho sobre o cisne. E aqui tem assim, ó, o cisne e um cisne. O é artigo. Lembra que eu falei para vocês que o é um artigo masculino? Então, o, artigo, tá? Então, o cisne, nós temos aqui o o e o cisne, substantivo. Tudo aquilo que dá nome é substantivo. Então, cisne é o nome aí de um animal, tá? De uma ave. Então, substantivo. Um cisne. Um também é artigo. Cisne também é substantivo. Um é artigo e a gente vai ver daqui a pouco que tipo de artigo é esse um. Porque não é o, que significa artigo masculino, e também não é a, que significa aí artigo feminino, é um, tá? Então daqui a pouquinho a gente vai entender. A palavra um dá a ideia de algo indefinido. Quando a gente fala assim, um cisne, então pode ser qualquer cisne. Um cisne, qualquer cisne. Eu vi um cisne no lago, eu vi um cisne na fazenda. Então, um cisne dá uma ideia de algo indefinido, pode ser qualquer coisa. Já a palavra o e as dão ideia de definição. Por exemplo, as águas. Então, a gente está falando das águas. Todas as águas. O cisne. O cisne, estamos falando então de uma ave específica. O cisne. E um berço. Artigo é a palavra que acompanha um substantivo, designando-lhe o gênero e o número, ao mesmo tempo que o especifica ou se generaliza. Então, o artigo pode ser definido, o, a, os e as, e pode ser indefinido, uma, uns e umas, tá? Então, artigo definido, o, a, os e as. Artigo indefinido, uma, uns e umas. O artigo vem sempre antes do substantivo e concorda com ele em gênero e em número. Veja, o pescoço, masculino singular. Então, aqui, ó, o pescoço é aí um substantivo masculino. Então, se o artigo está no singular, o substantivo também precisa estar. Uma balança, feminino singular. Os cisnes, então a gente tem aqui ó, um masculino plural. Não é o cisne, é os cisnes. Então o artigo está em plural, então o substantivo também precisa estar no plural. Uns berços, masculino plural. As poesias, feminino plural. Então, ó, nós temos então dois tipos de artigo, tá? Artigo definido e artigo indefinido. E ele sempre vai concordar em gênero ou em número. Ou seja, se o artigo é masculino, então o substantivo será também masculino. Se o artigo estiver no singular, o substantivo estará no singular. Se o artigo for feminino e estiver no plural, o substantivo também estará no plural. A mesma coisa acontecerá vice-versa, tá? Meus amores, um beijo pra vocês, de boa tarde, tá? Responda as atividades que a gente vai passar, tá?